Olá, está no ar o Espaço Unisanta. Fique com a gente. Café e Arte, uma exposição interativa na Bolsa do Café de Santos, reúne professores da Unisanta. No Cá Entre Nós, um bate-papo com o comentarista esportivo Neto. E na semana das eleições, você vai ver no quadro Memória a história política de Santos. Em comemoração aos 90 anos da Bolsa do Café, foi montada uma exposição para celebrar a data e vários profissionais ligados à Unisanta estão por trás das obras. Esculturas, quadros, fotos, o que tudo isso tem a ver com café? Na exposição Presente do Indicativo, o visitante relembra a história desse grão por meio da arte contemporânea. A exposição ela tem como tema esta homenagem realmente ao prédio, focando no ciclo produtivo do próprio café, indo do café plantio, do café colheita, o café com pão, o café de manhãzinha. O curador Gilson de Melo Barros convidou 10 artistas da região para participar do projeto, sendo 8 deles ligados à Unisanta. Para mim é uma honra, de alguma forma, estar também podendo representar, em nome desses artistas, a Unisanta aqui nessa mostra. O Gilson já tinha desenvolvido alguns projetos em conjunto com a gente aqui há uns tempos atrás, e por ser uma pessoa de referência na cidade relacionado à arte contemporânea, a gente decidiu por bem que o nome dele era realmente o ideal para ser o curador da exposição. Uma das obras mais interativas é a Post Coffee, onde os visitantes escrevem uma mensagem relacionada ao café. Também é possível participar pelo Facebook do projeto. E além de se divertir, quem visita a exposição também aprende. Desde que abriu, a gente tem tido muita visitação, inclusive filas na porta, digamos assim, né? E o pessoal está gostando muito. O retorno que a gente está tendo do público está sendo muito legal, porque ninguém espera, dentro do Museu do Café, que é um museu histórico, ter uma mostra de arte contemporânea. A importância é que eles vão valorizar mais esse tipo de trabalho. Por exemplo, eles desconhecem, às vezes, até de um grão verde, né, para uma torrefação mais adequada. Quer dizer, eles estão adorando, é enriquecedor e ótimo trabalho assim, para vir aqui ver. Eu indicaria para todas as escolas. Os estudantes aprovaram o passeio. Nunca vim aqui, mas eu estou gostando bastante. É bem legal, ela dá bastante dica para quem consome café principalmente. Quando a gente teve que escrever, deixar o nosso recado para o museu, eu gostei bastante dessa parte. História tem uma lógica, então tudo que foi do passado é interligado a alguma coisa. Então isso traz muito, revivência da história, escravos, tudo, relembra muita coisa. A exposição vai até o dia 5 de novembro e fica aberta de terça a domingo. Mais informações no site www.museudocafé.com.br/presente do indicativo. Ele foi um jogador de futebol, hoje é comentarista na TV, rádio e internet. Além disso, acumula os títulos de ídolo da torcida corintiana e de figura polêmica. O Cá Entre Nós de hoje conversa com José Ferreira Neto, ou simplesmente Neto. Saí de Santo Antônio de Posse, sou de uma família super humilde, tenho 3 irmãos, tinha vontade de tomar refrigerante, tinha vontade de comer um lanche, não tinha dinheiro, não tinha sapato para vestir, para ir para a escola. Eu ia de borná, vocês mais jovens não sabem o que é borná, mas é um saco de estopa que minha mãe fazia para que eu pudesse levar os livros e os cadernos para a escola. Na verdade, eu brincava de futebol, né? No União Pocense Futebol Clube. Né? E nunca com pretensão, eu tenho 46 anos, isso há 35 anos atrás, 35 anos, eu jogava
com as crianças. Eu não tinha pretensão nenhuma de ser jogador do União Pocense que disputava a 3ª divisão, até porque eu era gandula, né? Agora, a partir daí, depois, quando eu tive a oportunidade de fazer teste, não passei no primeiro teste, aí eu fui sabendo os meandros das coisas, a cobrança, aquelas coisas todas da divisão de base do Guarani. Quando eu parei de jogar futebol, eu fui convidado para ir no Cartão Verde. E nessa época, o Cartão Verde era o Flávio Prado, era o Gé Trajano, e aí eu fui convidado, e era de domingo esse programa. E aí eles me perguntaram o que eu queria fazer. Eu falei, pô, eu não sei, meu irmão, o que eu vou fazer. Eu só sei que eu tenho que ir no mundo do futebol, porque eu não sei fazer outra coisa, senão eu vou passar fome. Eu não estudei, não tenho um diploma, as pessoas não me ensinaram, e meus pais também não foram legais comigo nesse sentido, porque eles deveriam ter sido mais firmes comigo em relação a isso. Quando eu disse isso no Cartão Verde, na segunda-feira, eu fui convidado pela Traffic, que tinha os direitos do futebol, junto com a Bandeirantes. Isso foi em 99 para 2000. E aí eu fui convidado da TV Bandeirantes, que hoje eu trabalho. Fui convidado para ser comentarista. Eu ganhava por jogo e aos poucos eu fui me destacando, fui aprimorando por ser um cara muito polêmico, essas coisas. E pelo Corinthians, então isso aí vale muito no sentido dessas coisas de audiência. E aí aos poucos eu fui. Hoje já sou comentarista há quase 12 anos. Quando eu perdi o título pro Palmeiras, né? Isso foi muito difícil para mim, porque eu fui muito cobrado por isso, pelos torcedores. Na verdade, a pior fase que eu tive com jogador de futebol é quando eu cuspi no rosto do Zé Aparecido. Tira o Alexandre Rosa, assistiu o Neto aqui, tocou mal na bola, e aí fez a falta na sequência, vai tomar cartão. Vermelho, olha lá, tá expulso o Neto. Ele já tinha tomado aquele cartão, tá expulso o Neto pelo árbitro José Aparecido de Oliveira. Se complica e ele cuspiu no árbitro, hein? É verdade. Ele cuspiu na cara do árbitro. Essa foi a coisa mais nojenta que eu fiz como ser humano, né? Essa foi uma fase muito difícil, porque eu fui muito execrado e de uma maneira, assim, certa, porque você cuspir no rosto de uma pessoa, né? Num campo de futebol, com mais de 100 mil pessoas no estádio, né, sendo televisionado para o Brasil inteiro, para o mundo todo. Foi muito sujo da minha parte, foi uma coisa horrível que eu fiz, me arrependo profundamente, já pedi perdão para Deus muitas vezes, já pedi perdão para o Zé Aparecido. Isso foi uma coisa muito nojenta que eu fiz, só que tem uma coisa, eu nunca deixo de falar isso, porque as pessoas têm que entender, quando a gente erra na vida, a gente tem que saber como você errou e saber dar a volta por cima e fazer o bem para as pessoas. Os meus filhos não ficaram sabendo pela escola, pelos amiguinhos que eu fiz isso. Os meus filhos souberam por mim como pai. A Luísa soube por mim e o Gustavo soube por mim. Eu contei para eles o que aconteceu e o que o pai deles fez. Você sabe que eu fui ver o que é polêmico no Aurélio, né? Porque tem determinadas coisas que eu acho que não são polêmicas. Acho que polêmica é quando você cria uma polêmica, né? Você cria alguma coisa para polemizar, né? Muitas vezes eu não sou polêmico. Eu falo aquilo que eu acho. E que aí se torna polêmico as pessoas que acham que não é verdade aquilo. Entendeu? Por exemplo, eu já disse algumas coisas que muita gente não tem coragem para dizer. E também não sei se o que eu disse, ou o que eu falo, ou o que eu estou comentando é a verdade. Ou é a realidade, ou se está certo ou não. Cada um acha e cada um observe, cada um entenda da forma que queira. Terra da caridade e da liberdade. Virtudes registradas no brasão do município. Santos é a maior cidade da Baixada Santista e uma das mais antigas do país. Com grande valor histórico, é berço de figuras nacionais, como o patriarca da independência José Bonifácio. Um território marcado por muitas disputas políticas desde os tempos da colônia.
A figura do prefeito não existia antes de 1835. Em pleno período imperial, a Lei nº 38, de 3 de outubro, criou o cargo de chefe executivo da Vila de Santos. Entre os que passaram pela função, o conselheiro Dr. Joaquim Otávio Nébias é um dos santistas com marcante carreira política. Em 1839, Santos é elevada de vila a cidade. Após a proclamação da República em 1889, o Poder Executivo passou por 2 modelos de gestão, uma junta governativa provisória e os conselhos de intendência, com nomes indicados pelo governador. Em 1894, a primeira Constituição de Santos foi promulgada, mas a crise política da época, com a revolta da Armada, resultou na cassação da lei pelos próprios vereadores. Santos volta a ser governada por intendentes, figura executiva equivalente à de prefeito na época. Em novembro de 1907, uma lei estadual obriga as eleições diretas para o cargo e no dia 14 do mês seguinte, a cidade realiza a primeira eleição direta para prefeito, com a criação da Prefeitura Municipal de Santos e uma efetiva separação dos poderes públicos. Essa organização vigorou até a Revolução de 1930, movimento armado que pôs fim à República Velha com Getúlio Vargas assumindo as rédeas do governo provisório. Dissolveram-se as corporações legislativas, depondo o presidente do Estado e os prefeitos municipais. Uma junta governativa é indicada pelo governo provisório do Estado de São Paulo para exercer o poder em Santos. Nesse período histórico, o desenvolvimento municipal esteve atrelado aos grandes acontecimentos da engenharia. As barreiras naturais da Serra e do Mar foram transpassadas, o que definiu o crescimento econômico da cidade. O porto da cidade foi se tornando o principal do país e um dos maiores atrativos para investimentos, tanto em setores financeiros, social e cultura na região. Motivado pelo crescimento do município, o então deputado federal Dr. Antônio Ezequiel Feliciano da Silva movimentou as lideranças da cidade. Assim, a autonomia de Santos foi restabelecida e foram realizadas eleições diretas em 22 de março de 1953. Mas essa liberdade política foi cassada durante a ditadura militar de 1964. O Congresso passa a nomear os prefeitos de cidades consideradas de interesse militar e pontos estratégicos do país. Por causa do porto, Santos não escapa à intervenção. Passou a ser governada por prefeitos nomeados pelo governo federal, controlada conforme as leis do regime. Então, as principais lideranças de Santos se movimentaram para lutar pela volta da autonomia política. Comerciantes, sindicalistas, estudantes e outras associações pressionaram para conquistar a emancipação. O projeto de lei, idealizado pelo então deputado federal Gastone Rigg, conseguiu aprovação no Congresso Nacional. A Lei de Emancipação foi sancionada pelo vice-presidente da República, Dr. Aureliano Chaves, em 2 de agosto de 1983. Após 16 anos de um período sombrio da história da cidade, Santos realizou novas eleições diretas. O prefeito eleito foi Oswaldo Justo, que governou até 1988. No ano seguinte, Thelma de Souza assumiu o cargo durante 4 anos, sendo a primeira mulher a chegar à prefeitura de Santos. De 1993 a 1996, o médico Davi Capistrano Filho governou o município. Beto Mansur ocupou a função por 2 mandatos consecutivos, de 97 a 2004. Desde então, João Paulo Tavares Papa é o atual prefeito da cidade de Santos, também reeleito. Entre os desafios da gestão da cidade está o desenvolvimento regional impulsionado pela exploração do pré-sal e expansão portuária. Também estão em pauta questões como educação, saúde, habitação e mobilidade. Por hoje é só, mas amanhã tem mais Espaço Unisanta para você. Tchau!